Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 6. Atos, capítulo 6. Leremos os versos de 1 a 7. Atos, capítulo 6, os versos de 1 a 7. Estamos estudando com a igreja o livro de Atos. Estamos entrando agora no capítulo 6. Os capítulos 6 e 7 vão falar da instituição dos diáconos, especialmente de um deles, Estevão, fala um pouco da sua história. Portanto, nós estamos entrando agora numa parte do texto em que a perseguição se acentua e que há o primeiro mártir da igreja, Estevão. Mas nessa manhã eu quero falar com a igreja sobre os desafios do crescimento da igreja, olhando para essa perícope, Atos capítulo 6, os versos de 1 a 7. Vamos, pois, acompanhar a leitura e você pode aproveitar também a projeção desse texto. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. John Stott, um biblista inglês reformado, faleceu há poucos anos atrás, ele vai comentar sobre este capítulo 6, e ele assim se expressa sobre as táticas que o diabo utilizou para destruir a igreja. Ele tentou, em primeiro lugar, suprimi-la pelas forças das autoridades judaicas. As autoridades judaicas prenderam os discípulos por 2 vezes, surrando-os, ameaçando-os e dando a eles ordens expressas para não continuarem pregando. E eles foram sufocados porque os discípulos avançaram. O diabo tentou corromper a igreja com a hipocrisia. Nós temos um casal que narrado no capítulo 5, Ananias e Safira, que, mentindo ao Espírito Santo, estavam querendo participar da obra da igreja, escamoteando, usurpando recursos que não eram ajustados. Então, Deus pesou a mão sobre essa família e o diabo foi derrotado. E agora, tenta distrair seus líderes da ação da pregação e da oração, através de algumas viúvas murmuradoras. Ele tenta expor a igreja aos erros e ao mal. John Stott vai dizer que se ele tivesse obtido sucesso em qualquer uma dessas tentativas, a nova comunidade de Jesus teria sido aniquilada já na infância. Mas, diz Stott, os apóstolos estavam alertas o suficiente para detectar as ciladas do diabo.
E aí, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos desse discernimento espiritual hoje, para reconhecer a atividade do Espírito de Deus e também o espírito maligno. Precisamos também da fé que eles tinham no poderoso nome de Jesus, pois os poderes das trevas só podem ser vencidos através do nome de Jesus. Portanto, eu quero nessa manhã falar sobre 3 características da igreja que cresce e o seu desafio. 3 desafios da igreja que cresce. Em primeiro lugar, a igreja de Jesus nasceu para crescer. Esta é uma firme doutrina da Bíblia. Todo o Novo Testamento vai afirmar, reafirmar, dar sustentabilidade desta verdade. Historicamente, a igreja continua a crescer através dos séculos, porque é obra eterna de Deus. E a igreja nasceu para crescer. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nós vemos o livro de Atos começa falando dos 120 discípulos reunidos no cenáculo, perseverando unânimes em oração, aguardando a promessa do revestimento de poder. Em Atos 2:41, depois do derramamento do Espírito, o apóstolo Pedro pregou uma mensagem cristocêntrica e a igreja recebeu cerca de 3.000 novos convertidos. Em Atos 4:4, vieram as perseguições, mas essas não calaram a voz dos apóstolos. Pelo contrário, a igreja deu mais um salto de crescimento, subindo o número de homens, além de mulheres e crianças, a quase 5.000 discípulos. Em Atos 5:14, o historiador Lucas deixa de falar agora em números específicos para dizer que crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. E Atos 6, esse texto que lemos no primeiro versículo, diz que Lucas registra ainda que a multiplicação do número dos discípulos, olha lá, multiplicando-se o número dos discípulos. E ainda no Atos 6:7, o crescimento exponencial da igreja foi resultado do crescimento da palavra de Deus, e ele vai dizer que em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e os convertidos não estavam apenas entre o povo, mas também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E a igreja cresce vertiginosamente. A igreja atravessa o primeiro século perdendo os seus apóstolos martirizados, ganha todo o Império Romano, avança para a Europa e cresce, enfrentando crises internas, lutas e disputas. A igreja cresce, atravessa a Era das Trevas, a igreja cresce, chega na Reforma Protestante, a igreja retoma o seu caminho na palavra, no Cristo, na graça, na fé, glorificando a Deus. A igreja cresce, surgem os movimentos missionários e a igreja vai alcançando todos os povos, línguas e nações. Hoje, a igreja está crescendo em todos os continentes, quase todos os países. Em nossos dias, dados recentes nos dá conta de que a igreja cresce na África, a igreja cresce na China, a igreja cresce na Índia, a igreja cresce porque ela nasceu para crescer, é da natureza da igreja o seu crescimento. A igreja cresce, e é por isso que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana da Silva Jardim, estamos avançando na obra missionária, porque o Evangelho de Jesus Cristo continue a crescer também a partir de nós, para que todo joelho se dobre diante do Pai, diante do Cristo da nossa fé, para que o nome do nosso Deus eterno seja glorificado em todas as tribos, povos e línguas. A igreja cresce para a glória de Deus. Eu preciso dessa verdade ao seu coração. Há um cântico antigo que não combina com esse texto. Não sei se vocês conheceram. Nós somos um pequeno povo muito feliz. Vocês conhecem essa canção? Deixamos de cantá-la.
Porque a igreja não é um pequeno povo, a igreja é uma multidão, uma miríade de miríades de discípulos e discípulos de Cristo Jesus, espalhado por toda a terra. E ela continua crescendo porque o Evangelho continua confrontando a cultura humana. Ela nasce para apontar o grande e eterno Deus que marcha na história humana. Agora, se é verdade que a igreja nasceu para crescer e ela continua crescendo, a segunda ideia é que a igreja também tem seus desafios internos. Mesmo crescendo, mesmo avançando, mesmo esse relato de Lucas dando conta de que a igreja ia crescendo, e chega um momento em que ele para de falar de números e fala de multidões, de muitíssimos sacerdotes abraçando a fé, é verdade também que a igreja revela seus desafios internos, ela revela suas dificuldades, que muitas vezes é própria desse próprio crescimento que ela vai absorvendo e desenvolvendo na sua própria trajetória. Veja o que está lá no versículo 1, veja o que Lucas vai nos dar conta no versículo 1 do capítulo 6. Ora, naqueles dias multiplicaram-se o número dos discípulos, olha lá, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Aqui temos um problema, aqui temos um desafio. Ele fala de dois grupos definidos na igreja. Ele fala que há o grupo dos judeus helenistas e o grupo dos judeus hebreus. Ora, o que são esses grupos da igreja? São, na verdade, dois grupos distintos. Um é o grupo dos judeus que permaneceram falando a língua aramaica e a língua hebraica, e permaneceram em Jerusalém, permaneceram na Palestina. E outro grupo é o grupo dos judeus que estão morando fora da região da Palestina, especialmente da região de Jerusalém. E muitos deles têm a fala grega. Eles assimilaram aspectos culturais grega, enquanto que aquele outro grupo mantinham os seus processos e mantinham a língua materna e a derivação da língua materna, o aramaico. E esses dois grupos estão dentro da igreja, porque vocês se lembram quanto à igreja, lá em Atos 2, quando o Espírito desceu sobre a igreja e eles pregaram, havia uma multidão de judeus que vindo de todas as partes do mundo para celebrar o Pentecostes. E o Evangelho alcançou todas essas pessoas, e essas pessoas não voltaram, elas ficaram em Jerusalém. E em Jerusalém agora foram acolhidas e estão vivendo numa comunidade de fé, lidando com as suas dificuldades, com as suas diferenças, e este crescimento traz esse desafio. E aqui é importante dizer que havia, na verdade, uma dificuldade dos crentes judeus hebreus em lidar com a presença dos judeus gregos na igreja. Havia uma dificuldade de aceitação dos judeus helenistas, aqueles que tinham fala grega, por aqueles que tinham fala hebraica ou aramaica. Aqui é uma grande dificuldade, e essa dificuldade interna gera um grande desafio para a unidade da igreja. No capítulo 2, nós vamos ver que a igreja gozava de paz, gozava da simpatia do povo, gozava do crescimento, havia harmonia, havia distribuição igualitária. No capítulo 2, nós vamos ver que havia um momento muito de grande paz e harmonia dentro da igreja, mas agora esta harmonia, esta unidade está sendo estremecida por conta dessa dificuldade. E tão logo se detecta essa dificuldade da igreja, há de se dar respostas a esses desafios que ocorrem. Deixa-me dizer uma coisa para você.
A igreja é lugar de conflito. A igreja é lugar de problemas. A igreja não é o céu. Como muitos crentes novos logo entendem, puxa, que lugar gostoso, que bênção estar aqui. Óbvio que é muito agradável prestar culto a Deus, é muito bom estarmos aqui adorando a Deus, nos faz um bem à alma, há uma alegria, uma harmonia na nossa liturgia, nos nossos cânticos, nos nossos louvores, na palavra, enquanto as nossas reuniões estão acontecendo, é tudo muito bom. Mas os relacionamentos humanos, os nossos ajuntamentos trazem grandes e profundos desafios para a igreja. É natural porque na medida em que a igreja vai avançando na cultura, vai crescendo na cultura, os problemas da cultura emergem para dentro da igreja, os desafios que estavam fora agora vêm para dentro da igreja, e este é o desafio da igreja: continuar avançando, mas dando respostas graúdas e convincentes aos problemas e desafios que surgem no seu seio. Este é o grande desafio da fé, este é o grande desafio de uma igreja que quer ser crística, que quer ser espiritual, que quer avançar na proclamação do Evangelho, que quer glorificar a Deus e manter a unidade da fé. Esse é o grande desafio que os apóstolos estão encontrando agora. É o desafio para o crescimento da igreja, é o desafio para a comunhão dentro da igreja, é o desafio para a unidade da fé. Murmuração, contenda, intriga, dissensão, facção, problemas. Tão logo chega a eles então vão dar respostas. E quais respostas que eles vão dar? Eles vão então agora instituir, diante desse problema, os diáconos. Um novo ofício surge na igreja, que é a constituição dos diáconos. E veja você como que eles resolvem esta questão, essa demanda. Veja que sabedoria está nesse texto, como é importante nós estudarmos a palavra de Deus e vermos aqui como podemos encaminhar-nos pela palavra de Deus. Veja só, versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Eles disseram: nós não vamos enfrentar esta demanda da igreja. Os apóstolos disseram: não é nossa competência avançar também para essas demandas. A igreja está crescendo, a igreja está desenvolvendo, há de se ter outras pessoas envolvidas no processo de cuidado dos discípulos da igreja. Não podemos nós encarregarmos também dessa incumbência. Então, convocou a igreja para escolher 7 homens e qualificou a quem deve ser escolhidos. Veja só que coisa interessante, os critérios para a escolha. Veja: homens de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Deixe esse versículo posto aí, por favor, meus irmãos, algum tempo. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, que ocupa liderança na igreja. Eu quero chamar sua atenção nesta manhã, meu irmão, minha irmã, você que é professor de escola dominical, você que é presidente ou participa das sociedades internas e ocupa alguma liderança na igreja, você que assume ministérios no louvor, seja qual for o seu ministério, qual for a sua responsabilidade, eu quero chamar sua atenção para essas qualificações que os apóstolos estão propondo para a escolha de gente para contribuir na obra da igreja. Homens de boa reputação. Há de se ter, há de se buscar, há de se requerer pessoas que assumem responsabilidades na igreja, que tenham simpatia, que tenham uma história,
histórico que não comprometa a sua honra, que não comprometa o seu caráter, que seja irreputável na sua conduta. Há de se ter gente que tenha a simpatia dos de fora, gente que não tenha uma mácula, um prejuízo na sua reputação. Aí você pode dizer, pastor, então não sobra ninguém na igreja. Eu diria para você, sobra muita gente. Sabe por quê, meus irmãos? A reputação é aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, é aquilo que as pessoas acham que somos. E esse conceito, ele pode mudar. Eu posso ter cometido um equívoco na minha história, eu posso ter cometido um erro na minha história, eu posso ter cometido um grave pecado na minha jornada, eu posso ter sido uma pessoa muito vil, muito perversa, muito má, mas em determinado momento, em determinada circunstância, a graça de Deus atuou no meu coração, atuou na minha mente, atuou na minha alma, trouxe-me ao arrependimento, a retomada de vida, a mudança de significado, a mudança de propósito, e então a minha história teve um rumo diferente. E então aquelas pessoas que me viam de certa forma, agora me veem de outra forma. É a reputação. As pessoas têm a oportunidade de se rever e rever o seu conceito sobre você, e eles estão olhando exatamente isto. Gente que tem o olhar de fora que seja aprovado. Por quê? Porque eles vão lidar com situações graves na igreja. E, em segundo lugar, cheios do Espírito. Essa palavra cheios do Espírito significa dizer, tem que ser aqueles que também experimentaram o poder do Espírito Santo sobre suas vidas. Tem que ser aquelas pessoas, aqueles homens, aquelas mulheres que participaram do mover de Deus sobrenatural sobre as suas vidas, que arderam-lhe o peito, que arderam-lhe a alma, que ardem por Cristo Jesus. Essas pessoas são as pessoas que nós queremos para avançar na solução, na equação de problemas da igreja. E pessoas cheias de sabedoria, pessoas cheias de sabedoria, não apenas de conhecimento, mas que sabe usar o conhecimento de acordo com a aplicabilidade na vida, que sabe empreender respostas, atuando nos problemas, usando do conhecimento adquirido, sem gerar outros problemas na solução dos seus problemas. A sabedoria consiste nisso. Gente que tem a capacidade de aplicar conhecimento para resolver problemas sem criar novos problemas. A igreja precisa disso. Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, de homens e mulheres que sejam de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Foram essas as qualificações para os diáconos da igreja. A estes encarregaremos deste serviço, porque a igreja está crescendo e essa murmuração precisa ser dissipada rapidamente. E aí veja o que aconteceu. Olha quem foi eleito no versículo 5. Versículo 5. Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Pelos nomes desses que foram eleitos, todos eram judeus gregos. Nenhum foi convocado entre os judeus hebraicos ou aramaicos. Por quê? Porque os problemas estavam com essas viúvas que estavam sendo desprezadas na distribuição diária. E então a igreja sabiamente escolheu dentre os gregos homens para lidarem melhor com a situação das viúvas e das necessidades da igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, a igreja carece de homens e mulheres de sabedoria, de homens e mulheres que têm temor a Deus para encaminharem esses processos de crescimento da igreja. Ainda ontem estava conversando com as irmãs do Ministério Infantil,
tivemos uma conversa de 1h30 para falarmos especificamente sobre o Ministério Infantil, e um problema muito bom está ocorrendo aqui na nossa igreja. A nossa igreja está crescendo muito, especialmente com crianças. Só esse ano nasceram 9 bebês aqui na igreja, 9 bebês. E o time que está lidando com as nossas crianças é um time que já está há bastante tempo, tanto na escola dominical, quanto nos trabalhos do sábado à tarde, dos acampadentros que eles fazem com as crianças, das atividades internas com as crianças. E a conversa foi: pastor, nós precisamos de mais pessoas, nós precisamos de mais gente, porque a demanda aumentou, as crianças requerem mais cuidados, e nós precisamos de gente. E nessa manhã eu quero fazer um apelo para você, minha irmã, para você, meu irmão. Talvez você olhe as crianças cantando aqui e acham lindo, fantástico, que maravilha, que coisa bonita as nossas crianças cantando. Você recebe sua criança em casa aprendendo esses versículos bíblicos e contando a história que ela recebeu lá na igreja, mas quem sabe você pode também perfilar com essas irmãs, ajudando-nos a forjar, a formar o caráter de Cristo na vida de nossas crianças. Quem sabe é o momento de você colocar o seu nome à disposição do Ministério Infantil para dizer: olha, eu não sei muito, mas eu sei a palavra de Deus, eu tenho a doutrina reformada, eu posso contribuir de alguma forma. Há tantos modos pelos quais você pode nos ajudar. Por exemplo, no sábado nós temos aqui o coral infantil. Nós precisamos de pessoas que ajudem a acudir as crianças. Na abertura da escola dominical, nós fazemos aqui a musicalização. O que é a musicalização? Nada mais é do que passar de transferir para as nossas crianças toda a nossa inologia infantil, fazer com que essas crianças aprendam aquilo que você aprendeu lá na nossa infância, transmitir esses valores de fé que estão embutidos nas canções infantis, para que elas vão compreendendo e vão formando conceitos, e uma formação espiritual vai se formando através dos cânticos que elas aprendem na abertura da escola dominical. Nós precisamos de irmãos e irmãs que nos ajudem ali, a ajudar a conter essas crianças e ajudar a cantá-las. Ou seja, há muitos desafios. O nosso coral precisa de um regente, o nosso time de escola dominical precisa de professores. Há tantas necessidades, e nessa manhã eu quero convidar você a considerar as necessidades. Agora, se é certo que a igreja nasceu para crescer, se é certo que ela tem os seus desafios internos, mas ela não pode perder os fundamentos do seu crescimento. E aqui eu quero me ater um pouquinho com você. Os fundamentos do crescimento. A eleição foi feita, os apóstolos então se dedicaram mais especialmente a outra esfera de diaconia, à oração e ao ministério da palavra. Eles entenderam a necessidade, eles entenderam os prejuízos e eles logo resolveram o problema. Mas a solução que eles encontraram foi encontrar outros para fazer essa tarefa, porque havia clara e definitivamente marcada na sua mente, nos seus corações, o seu chamado. O chamado dos apóstolos foi para a oração e a pregação e o estudo da palavra de Deus. Os discípulos foram chamados para participar da obra da igreja, mas os apóstolos não abriram mão daquilo que é a sua vocação, a oração, o estudo e a pregação da palavra de Deus. Eu quero dizer para você nesta manhã, se você está procurando uma igreja, se você que está me ouvindo nessa manhã está procurando uma igreja para frequentar, levar a sua família para uma igreja, presta atenção, este é o fundamento da igreja. Este é o fundamento que os apóstolos fincaram na igreja. Este é o fundamento que gera crescimento na igreja. Este é, de fato, o sólido fundamento do crescimento da igreja. E este crescimento da igreja, a igreja cresce, a igreja se desenvolve, porque o evangelho alcança a tua casa, alcança a tua família, alcança o teu coração. A igreja cresce porque o evangelho cresce em você, porque o evangelho cresce na tua casa, na tua família. Por isso que a igreja cresce. A igreja cresce porque os apóstolos não abriram mão dos fundamentos do crescimento da igreja. E há de se ter
um cuidado com aqueles que pregam a palavra de Deus, com aqueles que ensinam a palavra de Deus. Há de se ter cuidado com aqueles que dedicam-se à oração, ao ensino e pregação da palavra de Deus, porque estes têm a responsabilidade de cuidar dos fundamentos do crescimento da igreja. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre crescimento. Quando nós estamos falando sobre crescimento, não estamos falando apenas de crescimento numérico. Não. A igreja cresce como um organismo, ela cresce como um todo. Ela cresce sim em quantidade, mas ela cresce também na profundidade. Ela cresce na profundidade de uma relação pessoal com Deus. A igreja recebe e experimenta um crescimento, em que esse crescimento nos leva, nos coloca face a face com Deus. O crescimento que esta igreja está experimentando, o crescimento genuíno, saudio, saudável de uma igreja, é o crescimento em que você é colocado, é exposto, você é derrubado aos pés da cruz, e aos pés da cruz, humildemente, você recebe a graça maravilhosa, poderosa do Espírito Santo, infringindo em você, implementando em você a graça de Cristo, o caráter de Cristo. Este é um dos crescimentos que esta igreja está experimentando. Os próprios sacerdotes, que tinham uma vivência numa relação oca, vazia, de uma religião morta, fazendo processos, recebendo salários para manter uma religiosidade morta, descobriram o Evangelho, foram descobertos pela igreja. Estes abraçaram a fé, porque viram, porque experimentaram, porque vivenciaram uma profunda experiência de fé e do amor de Deus pelo Evangelho. A igreja não cresce nominalmente, a igreja não cresce numericamente, a igreja não cresce por osmose, a igreja cresce pelo poder do Espírito Santo na vida de cada um de nós. E nessa manhã eu quero desafiar você a experimentar esse crescimento. Não há crescimento na vida da igreja que não perpasse pelo crescimento pessoal, de uma profundidade, de uma intensidade, de uma relação profunda com Deus da palavra e com a palavra de Deus. Isto que sustenta o crescimento da igreja. É a obra que Deus está fazendo aí no teu peito, que está fazendo aí no teu coração, que está fazendo na renovação da tua mente, que está pastoreando a tua alma, através da Escritura Sagrada, através da palavra de Deus e através da simplicidade da oração. Ô meu irmão, ô minha irmã, às vezes somos tão exigentes com a igreja, cobramos tanto das igrejas, dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, das lideranças. Às vezes queremos tantas coisas acontecendo na igreja, mas nós não estamos buscando esse crescimento pessoal, não estamos interessados nesse crescimento genuinamente pessoal, de um encontro pessoal com a graça de Deus, de uma entrega, de uma renúncia, de um despir-se de si para encher-se de Deus. Os fundamentos do crescimento da igreja passa pela palavra de Deus e de uma relação pessoal com o Espírito Santo de Deus, porque daí a transformação, a renovação, a motivação pura para fazer a obra de Deus lá e cá. Não apenas a igreja cresce nessa relação de profundidade, mas a igreja também cresce nos seus aprofundamentos relacionais. A igreja vai desenvolvendo uma relação fraternal de amor e cuidado mútuo. Há um desejo, há um olhar santo, há um olhar de amor para com aquele que caminha comigo. Há um olhar de cuidado, de zelo, de atenção para aquele que caminha comigo, ao meu lado na igreja, com aquele que está caminhando conosco na jornada da fé. Há um amor que me move em direção ao outro, há um amor que me toma em direção ao outro, há um amor que me toma em direção aos meus irmãos, às minhas irmãs que caminham conosco na comunidade de fé. A igreja constrói relacionamentos saudáveis, porque o Espírito Santo que habita aqui, habita lá. A graça de Cristo que alcançou a mim, alcançou você. E então nesse
nessa unidade estabelecida por Cristo, há a comunhão que gera amor, que é sustentada pelo amor e que gera cuidado mútuo. Não há, meus irmãos, igreja que não tenha esse sentimento profundo de cuidado com o próximo, com o irmão, com a irmã. Era esse o problema, era essa uma dificuldade da igreja. Estava sendo ameaçada a unidade, a comunhão, havia dissensão, havia facção, havia resmungos, havia murmúrios. Agora os apóstolos falam: olha, vamos escolher gente boa para cuidar dessas questões, porque isto é importante para a igreja. A comunhão, o amor fraternal, o atendimento às carências, às debilidades, às necessidades da igreja. Porque muitas pessoas davam seus recursos para atender essas necessidades. Muitos vendiam suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos justamente para sanar, dar respostas a essas demandas e essas dificuldades. Não era justificável que viúvas ficassem sendo penalizadas na distribuição. Então eles resolveram essa questão, mas eles disseram: nós vamos ficar com os fundamentos que geram o crescimento na vida da igreja. E eles se dedicaram à oração, ao estudo da palavra e à pregação. E o crescimento da igreja foi notoriamente apercebido. Você pode ver, meu irmão, uma igreja que cresce é uma igreja cujos membros têm um ardor por Deus e pelas coisas de Deus. Uma igreja que cresce, uma igreja saudável, é uma igreja que denota um profundo amor pelos seus que caminham consigo. Um profundo amor, um zelo, um cuidado, uma atenção para que não haja nenhum daqueles que estão entre nós passando por problemas, dificuldades sozinhos, mas que sejam acolhidos nas suas lutas, nas suas dificuldades e acompanhados em amor pela igreja. E em terceiro lugar, uma igreja que cresce, uma igreja saudável, é uma igreja que tem amor ao Evangelho e prega o Evangelho. Os apóstolos disseram: nós vamos orar e nós vamos estudar e pregar o Evangelho. Mas eles escolheram 2 apóstolos cheios do Espírito Santo. Um deles, a Bíblia vai falar de Estevão até o capítulo 8, e outro, Filipe. Filipe vai ser o evangelista. Por quê, meus irmãos? Porque além de fazer o trabalho ao qual eles estavam encarregados de fazer, eles tinham esse sentimento, essa imbuição de que eles também foram imbuídos, responsabilizados pela proclamação do Evangelho. E então, cheios de amor a Jesus, cheios de paixão pelo Evangelho, eles, além de fazerem aquilo pelos quais eles deviam fazer, eles pregaram o Evangelho, eles deram testemunho vibrante do Evangelho de Jesus Cristo. Uma igreja que cresce é uma igreja que prega o Evangelho, é uma igreja que anuncia o Evangelho, é uma igreja que favorece o crescimento do Evangelho, é uma igreja que contribui para que o Evangelho cresça e se desenvolva em todas as partes do mundo. Nós estamos nesta igreja resgatando aquilo que é visceral desta igreja. Não sei se vocês conhecem a história da igreja Presidente da Silva Jardim, mas ela foi organizada, eu não sei se o dia 9 ou 10 de agosto de 1958. O mês e o ano eu sei. Agosto de 1958. E na ata de fundação desta igreja, houve um compromisso do conselho em ser uma igreja plantadora de igrejas. E eles já estavam mirando, em agosto de 58, uma igreja na região de Santa Felicidade. Esta igreja, nesses 65 anos, ela plantou mais de 10 igrejas, formou mais de 11 pastores e continua lidando com vocações e plantação de igreja, porque esta igreja compreende que a sua vocação proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Hoje estamos com vários missionários na Europa, na África, no Oriente Médio, na Sibéria. Vários missionários parceiros nossos estão pregando o Evangelho, sendo sustentados também por esta igreja. Estamos plantando igrejas em vários bairros da cidade, em vários municípios da cidade, e esta igreja participa financeiramente desta obra. Estamos aqui investindo em
em formação pastoral, em estudos teológicos de alunos nossos e também de outras igrejas, para que nós tenhamos pastores forjados para pregarem o Evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, a igreja está fazendo a sua parte, a igreja está avançando, porque nós entendemos que a igreja deve pregar o Evangelho. Mas o fundamento jamais deve ser negociado, transigido e desobedecido. Oração, estudo e pregação da palavra. Eu quero concluir a minha fala dizendo que a nossa igreja tem uma estreita agenda de oração. E quando nós nos colocamos à oração, você está inserido nas nossas orações. Você, a sua família, os seus filhos, os seus netos estão envolvidos na nossa agenda de oração. Toda segunda-feira à tarde, as irmãs da SAF se reúnem aqui para orar, para clamar, para buscar a face do nosso Deus. Toda quarta-feira, às 7 da manhã, os nossos homens estão aqui no templo orando, buscando, intercedendo pela igreja. Toda quarta-feira à noite, 8 horas da noite, a nossa irmã Maria Helena está aqui convocando-nos à oração pelas famílias e estudando a palavra de Deus. Os jovens no sábado à noite também dedicam tempo à oração, porque nós entendemos que o crescimento da igreja se dá quando você e eu nos curvamos diante do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, pregar o Evangelho e converter é obra do Espírito Santo. Eu posso estar aqui falando para você, mas pode ser apenas palavras humanas. Eu posso estar aqui falando para você 1 hora, meia hora, 2 horas, mas são palavras humanas. Mas quando o Espírito Santo instrumentaliza a minha fala, ele atinge o seu coração, ele atinge a sua alma, ele comunica verdades eternas ao teu coração. E esta é a verdade, e esta é a razão pelas quais nós devemos orar. Nós devemos orar por aqueles que pregam a palavra, nós devemos interceder por aqueles que anunciam a palavra, nós devemos orar por aqueles que estão recebendo a palavra, nós devemos ser uma igreja voltada para o trono da graça de Deus, orando por aqueles que comunicam a palavra na escola dominical, aos seus filhos, aos seus netos, a você mesmo, para que você possa ser impactado pela palavra de Deus, e que o Espírito Santo continue usando homens e mulheres para proclamar a palavra de Deus. E você deve continuar orando para que o Espírito Santo de Deus chegue com a palavra de Deus ao coração do pecador, transformando-o pelo poder do Espírito Santo. Essa é a razão pela qual os apóstolos não deixaram de pregar a